Olá, meu nome é Andrian, sou fundador e CEO da Shop Grupo. Bem-vindo a mais um episódio da série Estrelas da Estética, na qual eu entrevisto personalidades que alcançaram sucesso no mercado de beleza e pergunto tudo o que você sempre quis saber sobre a carreira, novos projetos, sonhos e segredos de sucesso. Fique com um dos nossos convidados especiais. Ela é fisioterapeuta com pós-graduação em dermatofuncional. Há mais de 12 anos de experiência na área, hoje atua como gerente de pesquisa e desenvolvimento e é uma das pesquisadoras de uma das empresas mais tradicionais do Brasil. Há mais de 35 anos essa empresa existe e ela atua como responsável dessa área, de uma forma muito elegante, fazendo vídeos nas redes sociais e sendo uma das grandes influenciadoras da área da estética, que você gosta de acompanhar todos os dias naquilo que você precisa de ajuda. Desde 2010, ela colabora com publicações de relevância internacionais. Também compartilha seu conhecimento com palestras e congressos por todo o Brasil. Estou aqui falando da nossa grande amiga Bianca Longo. Estamos aqui com Bianca Longo, minha amiga de muitos anos. Obrigado, Bianca, por você estar aqui compartilhando seus conhecimentos mais uma vez e ajudando as pessoas que querem saber como que é a sua história, o que está por trás da profissional e da pessoa também, né? Então, nós queremos aqui nesse bate-papo descobrir um pouco mais e que você venha, que eu tenho certeza que você gosta de ajudar as pessoas, porque eu vejo suas publicações, eu vejo você muito ativa nas redes sociais. Mas e aí? Nós queremos saber um pouco mais como começou a sua história, Bianca. Conta um pouquinho mais para nós, quando foi, o porquê da área da estética. Vou contar para vocês, vou contar para você, Adriana, para vocês também, tá? Contar tudo. Mas antes eu também quero agradecer, tá? Muito obrigada, é um prazer, uma honra mesmo para mim. Fiquei super feliz com o convite de vocês, de saber que, né, um pouquinho que a gente faz ali pode ser um muito para alguém, né? Vocês me chamaram, então eu fiquei muito feliz de realmente poder ajudar, né? Às vezes alguma coisinha que a gente fala ali vai poder ajudar bastante o outro. Obrigado, Bianca. Um prazer, uma honra também estar com você. Que bom. Ótimo. Então, como eu comecei na estética, foi até uma forma bem curiosa, assim. Eu não pensava em estética, mas eu pensava em eletroterapia. Eu sempre fui apaixonada por eletroterapia. Porque desde cedo, né, o Adriano sabe, meu pai levava para casa, né, um aparelho, às vezes precisava testar. Ou às vezes ele também acreditava tanto nisso, né, que ele levava ultrassom, por exemplo. Então a gente tinha uma dor, caiu, tava com cólica menstrual, tava com dor nas costas. Então tinha sempre o TNS ali e tinha ultrassom. Então eu já achava aquilo maravilhoso, né? Achava aquilo... Isso fez parte da sua história, Bianca? Sim, desde quando você se lembra assim, de ter visto? Quantos anos mais ou menos você tinha? Então eu acho que eu nasci nesse negócio assim já, né? Eu nasci nesse meio. Até porque quando você nasceu já existia a KLD e seu pai, pelo que eu estou entendendo, já trabalhava, já seguia nessa linha da eletroterapia. Eu sou um pouco mais velha que a KLD, mas um mês só. Né? Eu tinha um mês de vida, a KLD foi fundada. Legal. Então, antes disso, meu pai trabalhava com caixa de som, né? Tinha uma fábrica de caixa de som. Ele projetou até um projeto de acústica do aeroporto do Galeão. Eles fizeram aqui em Amparo. Então, essa coisa do Vale do Silício brasileiro, que se concentra aqui, ó, na nossa região, principalmente, né? Tendo Amparo como polo, não é de hoje, né? Já faz um tempinho atrás aí. Vai entregar um pouco a sua idade, Bianca, mas foi em que ano que seu pai começou? Como é que foi? Você lembra mais? A gente tem muitos recursos para ajudar nisso, né? Não precisa disso. Foi mais ou menos ali em 82. 82. Que a KLD começou. E antes disso, com a caixa de som, a fábrica ele teve na década de 70, mais ou menos, ele voltou para Amparo, ele foi estudar fora e tal, e aí ele voltou para cá, com a fábrica de caixa de som, e depois ele fundou a KLD aqui. Então você praticamente nasceu nesse meio e vendo o seu pai. E como que é? Seu pai chegava a tratar vocês quando vocês tinham uma dor? Ensinava a gente, ainda se a gente aplicava errado o ultrassom, porque tem toda uma técnica, né? Não pode mudar o ângulo de incidência do ultrassom, porque não sei o quê, porque senão a onda não vai passar, enfim. Então ele, inclusive, ensinava bem direitinho a gente, né? E ele queria fabricar até gel na época. Né, ele sonhava, vamos fabricar um gel específico. E hoje a gente tem, né? A gente tem as empresas de cosméticos fabricando gel, a própria empresa de gel, que, né, que fabrica um gel específico próprio, que não tem bolha. Aqui em Amparo mesmo, né? Aqui em Amparo mesmo, no Vale do Silício nosso, né?
Legal. Bianca, e aí como foi, quando aconteceu a ideia, você teve a ideia ou a vontade de partir para a área da fisioterapia? Porque eu imagino que você não foi para a área de estética direto, né? Imagino que você foi para a área da fisioterapia. Até porque eu lembrei, quando eu estava entrando aqui hoje para fazer uma entrevista, que nós nos encontramos uma vez numa feira na PUC, em Campinas. Sim, você lembra disso? Lembro muito. Eu estava começando a expor os aparelhos e você chegou, começou a perguntar dos aparelhos, eu não te conhecia. Na época eu não trabalhava com a KLD, mas você foi muito ética, você sempre foi muito tranquila. Você soube lidar com a situação assim. Eu fui ele perguntar, né? Porque os né? equipamentos também me Sim. chamaram a atenção, né? Eu sempre Exatamente, gostei muito. Então eu queria uma área que me conectasse com a eletroterapia. E aí, como é que foi? Mas eu queria também fazer medicina, porque quando a gente é muito jovem, a gente é forçado a ir para a faculdade, né? Muito jovem. Então, assim, com 17 anos, a gente não tem maturidade para saber o que a gente quer pro resto da vida. Eu queria fazer medicina, porque eu gostava, né, de ciências. Aparecia rato morto, é até engraçado essa história, né? Aparecia um rato morto na rua. A Bianca ia lá, pegava o rato, abria, viu o que tinha dentro. Ai, que horror. Você era curiosa e ajudava. Curiosíssima. Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa hoje. Mas a gente fazia, né? Pegava um bicho e olhava lá. Então eu achava que era medicina. E eu cheguei até a passar na faculdade de medicina. Interessante. E aí eu falei pro meu pai, eu não quero fazer. Aí ele fez assim, né? Meu Deus. Aí eu falei, eu quero fazer fisioterapia. E aí, o que ele falou? Meu Deus. Ele falou assim, não posso proibir, só posso instruir. Então, mas por que você quer fazer fisioterapia? Vamos lá, né? Ele começou a me perguntar. Eu falei, porque eu quero trabalhar com os aparelhos. E se eu fizer outra profissão, eu não consigo. Eu quero trabalhar na KLD. Que legal. Você tinha esse sonho? Eu já queria trabalhar aqui. 17, 18 anos. Eu adorava vir aqui, adorava o jeito que ele falava. E ele ia viajar para um congresso, aí ele colocava um paletó, eu achava tudo chiquérrimo. E ia com uma pastinha. E às vezes eu ia com ele. Depois, quando ele começou a ficar mais velho, né, ele pedia que alguém o acompanhasse e tal. E aí a gente sempre ia, eu sempre me prontificava para ir ficar de secretária ali. Até uma vez me confundiram achando que eu era a esposa. Aí ele falava, não, essa é a versão mais nova da minha esposa, porque falam que parece muito com a mãe e tal. Então aí ficava, né, aquela coisa engraçada. Mas eu sempre queria estar ali, né? Eu adorava. Imagina uma pessoa que adora falar, tem que dar palestra mesmo. Ele falava às vezes, Bianca, fica quieta um pouco, bem, que você tá competindo com a televisão, eu não consigo ouvir. Então aquilo, né, assim, eu já queria ser como ele, mas eu não sabia ainda. Então eu vi na fisioterapia uma única opção de, assim, aprender mais dos equipamentos. E eu dava muito trabalho na faculdade. Por quê? Por quê? Ortopedia, você sabe disso, né? Fisioterapeuta também, né? Só ortopedia se usa equipamento, tração, nossos equipamentos. Não se usava em outra área. Aí tinha um paciente no hospital que ficava internado só por causa da ferida. Falava, mas não dá pra pegar um laser lá no ambulatório, aí a fisioterapia vem aplicar? Porque a fisioterapia faz trabalho de enfermeiro. Aí fica quieta, Bianca. Não é, gente. Eu falava de uma forma, né, espontânea. E aí o professor, não pode falar essas coisas. Eu falei, não, mas por que não pode pegar? Ah, porque não pode. Ah, não tinha dúvida, né? Eu colocava o aparelho do jaleco, assim, ó, e levava. Depois, quando a PUC construiu um ambulatório com 3 ou 4 andares, era, por exemplo, a pediatria, né? Cada andar era uma especialidade. E os aparelhos ficavam na ortopedia, que era mais ou menos no andar do meio. Aí a neuro já era em cima, e depois tinha, acho que a pediatria, realmente, não lembro, faz um tempinho já, né? Mas a gente fazia isso, eu colocava o aparelho embaixo do jaleco, embaixo da roupa. Ia lá e tratava. Ia lá, tratava. E aí, Bianca? Então, aí eu né, tomava umas broncas lá dos professores, porque tirava os aparelhos da ortopedia, porque não podia. Mas você mostrava para eles que aquilo dava resultados? Não, então, eu não tinha muito essa maturidade de falar, eu vou provar que funciona, né? Mas eu falava isso, mas viu, não tem o TNS no tirador? Porque o Nelson falou, daí eles vinham, porque o Nelson falou, vocês adoram o Nelson. Gente, eu adorava o Nelson, porque ele também era um louco, assim, apaixonado por equipamento, né, igual a gente. Então ele dava uma aula que te fazia acreditar que o futuro estava na eletroterapia. E eu não sei se eles estavam errados naquela época, porque olha onde a gente está aqui agora, né, falando sobre a
a questão que nos uniu todos aqui nessa área da estética, que foi a eletroterapia, né? Então, assim, a minha paixão sempre foi a eletro, porque ela pode cuidar das pessoas. Então, eu queria cuidar. Aí eu ficava nessa dúvida. E agora eu vou fazer o quê? Ortopedia? Eu vou abrir uma clínica de ortopedia? Então, eu vou abrir uma clínica de ortopedia que só vai ter equipamento. Não, Bianca, mas tem que fazer alongamento, tem que fazer cinésio. Eu falava, mas acho que não gosto muito dessa área. Na verdade, acho que eu detesto ortopedia. Aí as pessoas, mas como? Um fisioterapeuta que detesta ortopedia? Eu falava, não é isso. Eu queria que a ortopedia fosse uma ferramenta para mim, não fosse uma coisa principal, né? Um motivo de eu abrir um negócio de ortopedia. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí, diante disso, eu sempre conversava muito com meu pai. Eu ingressei no mestrado na Unicamp. E aí ele falou, que legal, o mestrado era na cardio, mas ia usar um equipamento. Ia ser desenvolvido um aparelho lá dentro que ia medir a força muscular dos pacientes. Tipo um torquímetro eletrônico. É uma coisa que não dá para fazer, né? Mas jovens sonhadores, a gente falava, não, nós vamos fazer, né? E aí foi que mudou tudo para mim. Porque aí meu pai ficou doente. Isso foi em que ano, Bianca? Isso foi 2006. 2006. Na verdade, ele ficou doente lá por 2004. E você se formou em que ano? Aí eu me formei em 2006. 2006, acho que tinham 2 anos de diferença entre a minha formação, quando eu comecei a vender produtos na universidade. Então. Era mais ou menos 2004, você devia estar no segundo para terceiro ano. Isso mesmo. Estou entendendo, então, que nós estamos entendendo que o seu propósito maior, além de trabalhar na KD, era, então, cuidar das pessoas. Sim. E, pelo jeito, você não estava satisfeito, parecia que você queria algo mais. Né? Então, eu não sabia o que era. Eu tinha isso, né, que eu ia fazer, mas ainda faltava alguma coisa. E aí foi quando meu pai ficou doente, ele se recuperou, ele melhorou, mas depois ele veio ficar doente de novo, ele precisou de um transplante. E aí foi faltando 4 meses para minha formatura que ele morreu. Ele morreu em 2006? 2006, setembro. 4 meses, então ele não chegou formado, né? Não. Para quem não sabe, não conhece, o Glauco Longo, eu tive o prazer de conhecer na época que eu estava na faculdade. Inclusive, eu levei seu pai para dar uma palestra na Uniararas, na segunda turma que se formou em 2003. Que legal. Foi em 2003, justamente, fazer uma palestra lá, que foi um show. Ele era uma pessoa cativante. Nossa, Pra quem não demais, sabe, né? o Glauco Longo, ele foi o fundador da PLD. Ele era engenheiro, mas ele falava como fisioterapeuta. Eu não acreditei quando ele falou que ele era engenheiro. Sim, se ele falasse com um médico, eles pensavam que ele era médico, né? Ele tinha o poder da palavra mesmo, né? Ele sabia o que estava falando, né? Exatamente. Tive o prazer de conhecê-lo e eu lembro que foi muito impactante para mim também, porque eu tinha ele como uma pessoa de sucesso na área e quando eu deparei com a morte dele, falei, gente, a vida, mesmo com um cara de sucesso como a vida, acaba também. Aí, Sim. Bianca, eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu vim aqui, falei, cara, um cara como o Glauco chegar e morrer, e a família, e como fica agora para frente, quer dizer, a gente tem um propósito maior, sempre nessa vida a gente precisa curtir. Sim, e aí sempre. eu estava numa época, a empresa crescendo demais, aquela coisa profissional, e aquilo foi uma virada de chave. Falei, opa, preciso cuidar melhor de mim, da minha família, e ver mais, né, esse crescimento, mais prazer, né, porque crescer é doloroso, né, e quando você está começando a crescer, então eu confesso, seu pai para mim, com essa referência que ele era e ter lidado com a morte dele repentinamente para mim, apesar de não acompanhar muito, mas ter como referência, foi um baque, assim, que opa, a gente precisa rever os nossos conceitos. Com certeza, né? Não, você falou uma coisa muito importante, crescer é doloroso demais, né, e aí as pessoas desistem por conta disso, mas passa depois, né, tudo depois, passa, e aí a gente vai compreender, né, na hora pra mim também foi um choque, eu falava, gente, como assim? O que nós vamos fazer agora? E aí, Bianca, sem o pai? Como que foi essa transição aí de quase formada, perdeu o pai? Eu tive um sonho, porque a gente estava decidindo coisas da formatura, né? Então a turma fazia reunião, tinha a comissão de formatura que fazia reunião com a gente. Daí eles falaram, nada mais justo do que a Bianca fazer uma homenagem para os pais ausentes. Aí eu falei, obrigado, gente, eu vou querer, né, fazer uma homenagem, claro. E eu fiquei estudando. E no fim também faleceu o pai de uma outra colega de turma, nesse meio tempo. Aí, nossa, foi assim, o ano de 2006 foi um caos, que o Zé Américo também faleceu nessa época, né? O crefito dele era 0001. Nossa, e o crefito dele era o primeiro do Brasil. E a gente tinha preparado uma homenagem especial para ele, porque ele era nosso patrono.
Então eu falo que 2006 foi assim, um ano da catástrofe na minha vida. Mas elas vêm pro bem também. É que na hora a gente não consegue enxergar, Sim. né? E aí eu fiquei estudando aquela coisa da mensagem para os pais, junto com a outra colega minha, Thalita, também, que o pai também tinha morrido. A gente ficava estudando como que a gente ia fazer uma homenagem bonita sem pesar muito. Porque a gente não podia chorar, a gente tinha que fazer passar uma mensagem. Se a gente ficasse chorando ia ser horrível. Imagina, eu tinha 23 anos. Como uma criatura de 20... Hoje eu acho uma criatura de 23 anos muito jovem, né? E daí eu falei, nossa, como que eu vou fazer? E eu acho que fiquei pensando muito naquele texto que eu tinha que fazer e tal, e eu tive um sonho com ele. No meu texto eu falava assim, porque eu vou trabalhar na KLD, porque eu vou trabalhar lá, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falava que ia fazer um monte de coisa. E ele estava na plateia, o meu pai. E eu não conseguia, a hora que eu olhei para a plateia e eu vi o rostinho dele, eu não consegui mais ver ninguém da plateia. Eu só via ele fazendo assim para mim, ó. Tipo, que ele estava aprovando essa ideia. Daí eu falei, não, eu vou atrás do sonho. Do sonho mesmo, de verdade, aquele que eu sonhei no meu travesseiro. E aí eu vim pra cá, e aí imagina, né, a pessoa nunca trabalhou na vida. E aí, como é que foi isso? Você já saiu, você não chegou a clinicar, você já saiu da universidade e vim pra cá. Veio pra KLD. E aí, o que você veio fazer aqui? Como que foi esse início? Eu fiquei muito triste quando eu vim pra cá. Por quê? Porque eu não queria trabalhar em empresa, né? Eu era muito nova, eu achava, eu vou trabalhar numa empresa, vou ficar lá no computador, é só isso que eu vou fazer. Eu não conseguia enxergar tudo o que dá pra gente fazer atrás do computador, né? Inclusive atender as pessoas também. E esse sonho de ter uma clínica e de atender as pessoas foi ficando mais adormecido. E aí eu comecei a ter que estudar os aparelhos. A estética estava começando ali 2007, 2008. A gente tinha o Mantus, né? Que o Mantus daí pra frente, o pico do Mantus ali foi 2008, 2009. Foi uma virada de chave, né, no mercado. Sim, que depois a gente teve outras empresas também fabricando a mesma tecnologia. A gente vê isso como uma coisa positiva. Se alguém está copiando ou se inspirando em você, gente, é porque você é uma pessoa de sucesso. Então, assim, o Mantus, ele é, até hoje, os nomes, né, que a gente colocou nas técnicas ali, eles são utilizados por outros fabricantes. Isso enche a gente de orgulho, né? Você participou dessa virada. Mas quando você chegou, o que exatamente, você colocaram os seus aparelhos, o que exatamente era a sua função aqui na KLD? Eu dava treinamento. Era fisioterapeuta de treinamento. E aí os aparelhos que a gente tem na faculdade, ok, o ultrassom, uma corrente, um TNS, é fácil. Coloca assim, o eletrodo você coloca assado. E o Mantus? Eu falava, Jesus, como que eu vou ensinar a mexer no Mantus se eu não sei usar? Como é que eu vou falar quantas sessões faz se eu nunca atendi ninguém com Mantus? A mesma coisa que a terapia combinada lá, o aparelhinho sonofases que a gente fabrica. Não, nada a ver. 3 cristais, uma corrente que é tridimensional, aquele negócio não cabia na minha cabeça. Eu chorava quase todo dia. Imagino. Porque ele não estava aqui para me ensinar. Foge, né, do que a gente acaba aprendendo na faculdade, né? É um pouco, parece que não é, mas é distante, né, do nosso mundo como físio, né? Sim, e além disso, tinha o quê? O Igelux, que é o aparelho de fototerapia por LEDs. Imagina, eu só conhecia o laserzinho 660, 904, pontual, né? 6 joules por centímetro quadrado, tudo prontinho, eu só sabia isso. Imagina, LED, o que é isso? A Bianca, você vai ter que fazer uma apostila de LED. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, digitei nas bases de dados, lá, PubMed, 2 artigos tinha. Escrito fotoporfirina. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vou precisar conversar com um químico para eu entender. Então aquilo começou a gerar uma ansiedade em mim, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a entender que quando você atende uma pessoa, falei, vou pegar um Mantus, vou fazer em alguém. Comecei a chamar todo mundo, o namorado, a prima, a irmã. Falava, vem aqui que eu vou fazer uma sessão. Aí a barriga da pessoa, por exemplo, ficou vermelha. Eu não sabia se era pra ficar vermelho ou não. Aí eu falava, não, tudo bem, ficou vermelho assim, mas é normal. Aí eu falava, nossa, depois eu vou estudar por que fica vermelho. Aí eu ia no Google, aí eu perguntava pra um, perguntava pra outro. E graças a Deus a gente, né, eu não fui trabalhar num local estranho. Então as pessoas que trabalham aqui, sócios, né, do meu pai, da minha mãe e tal,
são pessoas que me ajudaram muito, né? Então eu chegava lá, eu não sei isso. Então senta aqui que eu vou te explicar. Mas eu sentia falta dele, porque eu queria trabalhar com ele e isso não aconteceu, né? Mas aí eu fui me descobrindo, foi então que eu comecei a desenvolver paralelamente ali, chamando pessoas para atender, para eu ter experiência clínica, prática, podia trabalhar com os equipamentos e eu tinha que dar treinamento, que de certa forma era tipo uma aula, né? Então eu já estava fazendo algumas coisas iguais ao meu pai fazia, mas eu não estava me dando conta ainda, né? Eu achava que, nossa, o profissional que trabalha em empresa não tem valor, porque ele tem conflito de interesse. Então Como você via essa questão, né, Bianca, da questão do conflito de interesse da profissional Bianca e a profissional, eu digo, Bianca, técnica, pesquisadora, e ao mesmo tempo estar linkada a uma empresa, né, que de fato você trabalha e faz parte? Como que é essa questão do conflito de interesse? É difícil, né? É difícil para as pessoas separarem isso. Né? Eu penso que conflito de interesse, se a gente procurar no dicionário uma definição do que é isso, é quando, por exemplo, tem uma influência política ou quando envolve um interesse financeiro que prejudica o coletivo. Olha, Andrea, vamos ficar só entre nós dois aqui, ó, te dou um dinheirinho, mas você fica quietinho, não fala pra ninguém. Isso é conflito de interesse, na minha opinião. Você carregar uma marca com você ser um profissional, por exemplo, que não como eu, um profissional X, né, um professor, um formador de opinião, ele indicar uma marca de aparelho que ele acredita ser boa, eu não vejo isso como um conflito de interesse. Eu vejo isso como realmente uma indicação profissional. Até porque ele pode desmerecer, né, totalmente o profissional, simplesmente porque ele trabalha ou indica alguma marca, né? Sim, isso não faz ser ético é ser assim, né? A gente, né, que está agora nesse meio empresarial, se alguém te pergunta de alguém que já trabalhou com você não tem boas referências para dar, você não vai falar, meu contrato aqui é ruim. Você vai, né, ser ético e falar, olha, converse com o meu setor de RH, aí eles vão te falar. Olha, você está falando desse aparelho, eu não sei, eu não conheço, pergunte para a empresa que fabrica. Eu acho que isso é ser ético. Sim. Né? Então, assim, a gente é visto muito como conflito de interesse. E aí, eu tinha uma dificuldade para lidar com isso, mas hoje eu já entendi, né? Eu venci esse passo, mas dei mais esse passo, né? Mas aí a gente vai indo, né? E eu queria voltar um pouco na história lá que você contou. Eu estou entendendo que seu pai foi o seu grande inspirador, é isso, Bia? Foi. Foi o maior? Foi muito. O maior. Foi o Glauco Longo, seu pai. Quais outras pessoas que geraram essa inspiração para a sua carreira profissional? Olha, meu pai com certeza, né? Além de ser pai ídolo, nessa parte técnica, né, da ciência, ele foi com certeza quem me inspirou e inspira ainda, né? Eu acho que não há uma pessoa que conhece mais de eletroterapia do que o próprio desbravador do Oeste, né? Imagina uma pessoa fabricando aparelho e numa época que não tinha Google. Então devia ser muito difícil mesmo. Né? Eletrônica de caixa de som. Sim, né? ele se tornou um especialista pelos anos de estudo que ele dedicou, né? Pela vida praticamente inteira dedicada ao estudo. E depois tem outros profissionais que podem inspirar a gente de outras formas, né? Por exemplo, eu gosto da Patrícia Frois, que também tem essa pegada mais científica. Há muitos anos eu conheço, desde 2007 também a Patrícia faz pesquisa. A Patrícia, ela está mais divulgada até por causa das redes sociais. Sim. Acho que nos últimos 4 ou 5 anos, é isso? Sim, mas ela começou também lá atrás, é isso? Já. Você sabia, então você já tinha uma antena para seguir pessoas boas. Eu olhei para aquela mulher linda, toda elegante, assim, com uma roupa, né, uma saia, um sapato de cristal. Eu falei, já me identifiquei. E aí eu gostei muito do jeito dela, porque ela realmente, lá em Natal, a gente sai de São Paulo e a gente tem ideia de como as outras áreas do Brasil têm algumas deficiências. Então ela falou que, por exemplo, para ela alugar um aparelho de criolipólise é muito difícil, porque não estava chegando em Natal. Hoje a gente já tem empresas brasileiras que fabricam, enfim, né? Mais fácil. Mas na época ela queria fazer estudos lá e mesmo assim ela fazia, né? Ela fazia faculdade de comprar, ela ia atrás. Então é uma pessoa que eu não quero desmerecer os outros, né? Sim. Tem outros pesquisadores, professores e formadores de opinião desses mais famosos aí que a gente ouve falar, que me inspiram também de alguma forma, eu admiro muito. Mas pessoas como você, por exemplo, nessa área de empreendedorismo, né?
Poxa, quanta coisa você fez que eu te conheci lá em 1900 e bolinha, né? Não vamos falar para ninguém ficar adivinhando a nossa idade. Verdade. Mas não é? Obrigado. Poxa vida, o Adriano tava lá com uma mesinha, com 3 equipamentinhos da KW, tá, gente? Eu vou falar, porque é uma marca que muitos daqui não conhecem, a empresa não existe mais, né? Mas ela ia compor o polo do Vale do Silício aqui. Ibramed também. Também, não tinha Ibramed nessa época ainda? Não tinha Ibramed, a Ibramed começou um pouquinho depois. Pode ser, então, tá vendo? Depois veio a Ibramed, daí agora o cara é o quê, gente? Um multimarcas. Então, uma pessoa que realmente inspira. O dia que eu fui lá na sua empresa, também fiquei muito contente de ver o tamanho, né, da empresa. Não só a estrutura grande, mas que vocês trabalham todos dessa forma para que isso aconteça, né? Então, uma pessoa que inspira lá. Eu votei em você, tá lá no Estética Business Awards. Obrigado. A Inayama, uma pessoa muito querida. Ela me inspira muito também. Sim, conheci a Inayama também há muito tempo. Quando ela tinha clínica. Ela fazia questão de trazer a equipe dela todo ano aqui. A gente fechava a agenda para ela vir aqui só para reciclar. A gente falava, Inayama, mas você já sabe, amor, você já usa o aparelho há muitos anos. Não, mas eu quero ouvir vocês falando de novo. Então, assim, para ela, nós inspirávamos ela. Então, Bianca, conta quando foi a virada de chave que, olha, realmente eu passei por essa dificuldade em aprender estética, mas agora eu preciso realmente me ver como uma especialista em estética e não apenas como fisioterapia, até porque foi a área que mais demandou dentro dessa indústria, que foi uma revolução, né? Foi uma mudança e foi rápida, né? Apesar de ter começado aí em 2007, 2008, o mercado mudou, tanto que algumas empresas pararam de fabricar produtos de fisioterapia e especializaram muito em equipamento de estética. Quando não parou, pelo menos, focou muito na área de estética, né? Que foi o caso da KLD, que a gente percebe que não deixou a fisioterapia de lado, mas focou muito na área da estética, né? A estética cresceu muito, né? Como você falou, muito rápido. Né? Eu vinha desenvolvendo esses trabalhos de treinamento, enfim, estudei muito aqui dentro da KLD. E aí foi quando eu fui convidada para escrever o capítulo de um livro por uma médica. Em que ano? Foi 2010. Ela me convidou, aí eu falei, nossa, mas veja com o pessoal da organização, porque pessoas de empresa não podem. Ela falou, eu já falei isso. E pode sim. De novo, você estava preocupado com o conflito, exato, né? Porque a gente na tem... cabeça nossa, né? Tô então... falando bem, mas o pessoal pode achar que é por causa que eu estou Eu bem. tenho interesses comerciais em falar que o aparelho é bom, né? E na verdade não foi assim. Porque ela falou que já tinha conversado com a editora, existia uma editora, eram vários capítulos, cada capítulo escrito por um profissional. E aí podiam ser escritos por um ou vários profissionais. E aí eu mandei para ela um material que eu tinha escrito, e eu não tinha muita certeza ali, porque eu comecei a trabalhar aqui, né, em 2007 na KLD, em 2010 a gente tinha o aparelho de fototerapia, eu não tinha muita certeza, fototerapia por LEDs, né, eu não sabia muito bem se era aquilo mesmo, e enfim, entreguei o material para ela, e aí ela falou para mim, está ótimo. Daí eu falei, mas viu, doutora, fica à vontade, se você quiser mudar alguma palavra, ou alguma parte do texto, se quiser. Ela falou, imagina, eu não vou mudar nada, eu apenas vou acrescentar os protocolos que eu fiz com o equipamento de vocês, e eu vou escrever lá que foi o equipamento de vocês, porque eu não tenho conflito de interesse. Aí que eu fui descobrir essa coisa de conflito de interesse. E eu vou colocar aqui porque é o aparelho que eu tenho na minha clínica. Então eu preciso dizer, é ético eu dizer que aparelho eu usei, para que o médico saiba, né? Então tá vendo? Foi uma outra área. Aí eu comecei a ver, poxa, o fisioterapeuta tem um conhecimento bom que ele pode, né, colocar à disposição até do médico. E aí a gente foi expandindo para essa área de dermatologia e também outras áreas, né, biomedicina, farmácia, enfim, todas em prol da estética, porque agora a estética é uma área. E para mim isso foi um marco na carreira, porque eu falei, nossa, olha só, a Bianca já está sendo vista como uma profissional independente de levar uma marca forte com ela. Já era reconhecido. Exatamente, ela me reconheceu. Quebrou essa barreira. Ela enxergou em mim a possibilidade de dar um conteúdo de qualidade para quem estava lendo o livro. Isso te ajudou a ter mais confiança no seu Sem trabalho, dúvida. reconhecimento? Sem dúvida. Eu comecei a descobrir os meus talentos, porque é difícil falar da gente, né? Essa pergunta
foi muito difícil de responder, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar o que de mim, né? Então, é isso, a gente tem que se perceber aonde a gente é melhor, né? A gente tem que fazer aquele mapinha da vida lá pra gente saber o que a gente... Eu tô trabalhando aqui, mas por quê? Né? Eu ganho dinheiro pra quê? Por um propósito, eu ganho dinheiro pra comprar uma casa nova, pra fazer, né? O meu propósito maior, com certeza, é levar o nome do meu pai comigo. Por conta de tudo que ele fez, porque ele é reconhecido por todo mundo. Você acabou de falar aqui um tempinho atrás uma mensagem linda para ele. Então esse propósito, ele se propaga em todas as coisas que eu faço, né? Então eu fiquei muito contente de ter sido convidada, né, lá em 2010. Depois eu fui convidada de novo em 2011, 2012. Aí começaram a aparecer vários convites, tanto para escrever capítulos nesses livros científicos. Um deles até foi para a Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia Plástica, foi traduzido para o espanhol. Daí eu escrevi sobre vários aparelhos. Aí eu meio que virei uma referência em fototerapia aqui na KLD. O pessoal falava, não, vai falar do aparelho de fototerapia do Higialux? Fala com a Bianca, ela sabe, ela escreveu o livro. E aí, junto com isso, né, com esse crescimento, a gente viu a necessidade de ter o setor de pesquisa e desenvolvimento para poder desenvolver mais desses trabalhos clínicos. Ele não existia esse né? setor na empresa? Ainda não. Você participou dessa criação? Exato, a gente fazia tudo no setor de treinamento. E aí o setor de treinamento também é pós-venda, né? Você sabe? Sim. Então a gente acabava tendo que dar treinamento, é pós-venda, é palestra, é não sei o quê. Então isso foi uma coisa que eu sou muito grata à KLD também, porque os profissionais também enxergaram em mim esse potencial. Não põe a Bianca para fazer quando precisa fazer um artigo. Coloca a Bianca para fazer, que ela tem mais facilidade. As meninas você trabalhavam comigo. Você conseguiu o seu espaço e seu respeito aqui dentro, independente de ser a filha do grande Glauco Longo, né, Bianca? Eu estou entendendo isso porque eu imagino também que você teve, ou melhor, você teve dificuldade de conquistar o seu espaço, porque falando assim parece muito fácil, mas eu imagino que tinha um preconceito em relação até que ponto a Bianca Longo ela está aqui realmente por ser profissional ou por ser filha do Glauco, né? Aconteceu de verdade isso? Imagina. Você sentia isso nas pessoas, até que você teve que provar, e muitas vezes, com quem acontece isso, é cobrado muito mais. Sim. É muito mais cobrado, é muito mais difícil, você tem que mostrar mais, né? Sim, é a mesma coisa que né, seu filho vai trabalhar com você, se ele faz uma coisa errada, tá vendo? Fez errado. E se ele fez uma coisa boa, é lógico, ele tem a obrigação de fazer. Então, isso, é claro que não teve um preconceito, né? Sim. Mas tinha um pouco isso, né? Você sentia? Sim, porque eu conheço todo mundo desde pequena aqui, né? Então, a Bianca é criança, é igual pro pai e pra mãe, que o filho não cresce. Então, eu tive que realmente mostrar o trabalho, né? Então, eu tenho, olha, isso aqui, ó, o que eu fiz, tá vendo? Ó, eu fiz, a Bianca fez isso. Isso foi em 2011, que legal. Você acha que você realmente conquistou eu achei e aí que quebrou foi. esse... Porque aí foi uma coisa de fora, né? O mercado começou a dar palestra, exatamente. Eu falei com a Bianca, eu gosto da Bianca, quero falar com ela. E aí começou a chegar isso. E com essa vinda de rede social, né? Tudo isso, a gente tem que ter. Então o marketing começou a falar pra mim, Bianca, você tem que ter um perfil e tem que ser um perfil aberto, onde qualquer pessoa pode te seguir e deixar de te seguir se quiser. Foi em que ano isso, Bianca? Isso foi em 2016 que eu comecei a fazer. Já devia ter começado a fazer antes disso, né? Se eu soubesse. Eu não tinha Instagram, acredita? Foi em 2016. Eu estou em 2019, começando agora. Então, Bianca, tá vendo? Nunca é Olha tarde, só, né? nunca é tarde. Justamente, e eu estou fazendo justamente esse programa, né? Por inspiração de algumas pessoas que falaram, Adriana, você precisa mostrar quem está por trás da Shop Group, né? Shop Físico. As pessoas querem ver, querem conhecer. E eu falei, então as pessoas querem também conhecer mais as pessoas que estão por trás das empresas. Sim, eles querem pessoas. Exatamente, porque no final do dia são pessoas. Quem faz as empresas girarem, as empresas prosperarem, são as pessoas, né? E nada melhor do que a gente conhecer as pessoas, se aproximar e se reconhecer, né? Com quem está ali, se reconhecer com o sucesso que vocês têm hoje, né? Como uma grande influenciadora, e saber também as dificuldades, né, Bianca? Porque eu imagino que em algum momento, pelo que eu entendi, você já pensou em desistir, Bianca. Sempre a gente pensa, né? Quando a gente faz um balanço, a gente pensa. Que momento foi esse? Foi exatamente também nesse momento aí, 2011. Então, mesmo que foi a virada de chave, nesse momento você estava quase desistindo? Eu engravidei, né, nessa época. E eu não estava esperando por isso.
Aí quando eu falo isso, as pessoas dão risada. Ai, meu Deus, Bianca, você não sabia como que podia engravidar, né? Casada há 2 anos já, não sabia? Mas às vezes acontece, porque Deus manda, né? Uma coisa pra gente olhar pra gente mesmo. Certo, né, Bianca? Mas a gente não entende como você falou. Exato. Né? Aí eu falei, nossa, e agora? Eu ia viajar pra Bolívia, dar uma palestra lá. Já tinha até comprado passagem, reservado hotel. Já tinha imprimido, né? Imprimido que fala, gente? Impresso, tal, os folderzinhos lá com o meu nome, a palestra. Falei, agora o que eu vou fazer? Porque antes de 3 meses não pode viajar de avião. E a médica falou, não pode viajar porque, né, para Bolívia o ar lá é muito rarefeito. Lembra quando os jogadores passaram mal, tem a questão da altitude, melhor você não ir. Se fosse para outro lugar, poderia. Aí eu tive que chegar aqui e falar, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual vocês querem primeiro? Né? Aí, enfim, daí todo mundo ficou super feliz com a gravidez, entendemos, colocamos outra pessoa no lugar e aí eu segui. Só que aí eu fiquei muito dividida entre a maternidade e a profissão. Aí eu falei, não vou ter condições de eu viajar desse tanto mais com o neném. Agora eu preciso cuidar só dessa pessoa, né? Essa criança depende de mim, aquela coisinha pequenininha, né? E que você não sabe. Cobrado, né? Exato. É porque a gente acaba tendo que escolher, né? Porque a gente tem que amamentar. Não tem. Se a gente quer, então é a gente que tem que amamentar. O pai não pode amamentar. O pai não pode dar o peito. E o filho, ele quer a mãe, porque passou 9 meses na barriga dela. Então a gente tem que entender esse lado mais humano. Isso me despertou também para a humanização, né? De tudo, inclusive a do parto. Daí eu comecei a estudar. Você fez parto humanizado? Perfil, né? Perfil de estudar. Comecei a estudar sobre isso. E no fim a minha primeira foi cesárea. Eu achei aquilo horrível. Ficar amarrada numa sala gelada, sem poder mexer a perna, um cortão enorme na barriga. Nossa, horrível. A hora que eu levantei da cama, parecia que minha barriga caiu no chão. Falei, ai, gente, não, tem que ter um outro jeito. Aí eu fui estudar, já tinha uma amiga minha da faculdade, que foi para esse lado, desde que ela saiu da faculdade, ela já foi ser doula e foi para esse lado da humanização, e ela falava assim, vou mandar uns artigos para você ler. Tava no que eu queria. Aí eu engravidei novamente. Isso foi em que ano? Aí foi em 2015 para 2016. Mas você conseguiu retomar bem a sua carreira? Não, isso, aí eu retomei. Sim, eu retomei porque assim, eu vi que ficar em casa não era pra mim. E aí você fez a virada de chave também. Aí eu fui positiva voltei a trabalhar, falei, não, ela vai entender porque a gente educa pelo exemplo. Então, o meu exemplo é eu trabalhar. Meu pai nunca estava presente quando a gente era criança. Ele viajava muito. E não é por isso que a gente se sentia um pai ausente, muito pelo contrário. Né? Hoje a gente está falando dele, daqui a pouco eu vou ter a impressão que eu vou encontrar com ele. É interessante você falar isso, porque a pessoa ela vai se identificar, porque geralmente a mãe que está nos assistindo, né, se você for mãe, se cobra muito, né? Eu vejo que a minha esposa é uma cobrança assim, excessiva, porque tudo pensa, tudo vai traumatizar, tudo vai causar. Isso gera um peso, né? Gera um peso. Aconteceu com você também? Gerar um peso? Depois aconteceu. Olha, preciso ser mais leve, preciso levar. E até dizem que o segundo filho é mais fácil. Não, muito mais. Depois que a gente toma consciência. Até tem um livro que eu li que me ajudou muito. A psicóloga me ajudou. É um livro bom, gente, ó. A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ai, meu Deus, né? Que a própria sombra. É porque nós somos seres de luz e sombra. Né? Então, a Laura Gutman, que é a profissional que escreveu esse livro, ela é psicóloga e ela começou a entender a biografia humana. Ela quer entender a história da pessoa para depois ela fazer o tratamento. Então, a minha psicóloga me ajudou muito, né? Eu até recomendo para ter um psicólogo, um terapeuta que pode conversar assim, ó. Não aquele que você fica deitado, psicólogo assim, né? Mas uma conversa faz pensar, isso, porque ele troca experiências dele com você também. Dela me indicou esse livro, eu comecei a ler, comecei a ver que estava tudo errado, né? No meu ver, essa questão da cesárea. E eu descobri um movimento enorme do parto humanizado e tal. E aí passou uns 3 anos disso. Né, eu já tinha retomado a minha carreira aqui, aí foi nesse momento que eu fundei o setor de pesquisa e desenvolvimento aqui na KLD, junto com o pessoal da KLD, que a gente fez a mudança, e aí passou aquele período, eu estabilizei de novo nessa nova função daí de pesquisadora, e aí eu engravidei novamente. Parece que tudo deu certo, falando agora, né, mas não foi tão assim também, gente. E aí eu falei, nossa, agora eu vou buscar esse parto humanizado, que foi mais uma transformação na minha vida. Porque foi um parto que durou mais de 50 horas. A minha bolsa estourou antes que eu entrasse em trabalho de parto. Então, mais uma vez, eu precisei ter paciência,
confiar no destino e confiar no meu corpo. Porque eu era a única que podia fazer. Você chegou a se arrepender? De jeito nenhum. Nossa, eu queria fazer agora um parto por ano. Ainda é mais tranquilo que a cesárea, muito. mesmo sendo mais rápido. 2 horas depois eu tava lá, no quarto de volta, com o bebê no colo, como se nada tivesse acontecido. Sem dor, sem corte. É um menino e uma menina. Esse segundo é o menino, Rodrigo, e a Alice é a primeira. Legal. Então, assim, foi uma coisa que me empoderou muito. Esse nome esse termo tá na moda, né? Empoderou, mas é verdade. Porque agora, pra mim, nada parece difícil. Ai, Bianca, você acha que o jato de plasma dói? Eu falo, não sou a pessoa para falar de dor. Eu tive um parto, mais de 50 horas ali, bolsa rota, sem anestesia. Então, pra mim, não dói. Mas tem que perguntar pra outra pessoa que é mais sensível à dor. Eu sou sensível à dor também, né? Mas aquilo não tem como explicar, é um momento muito único. Ali a gente sente a presença de algo divino mesmo. A gente sabe que nós não estamos sozinhos aqui. Existe algo que rege, porque não é possível. Né? O bebê, ele sabe que ele tem que girar, sabia disso? Ele sabe que o ombro dele não vai passar assim pelo canal de parto, então ele sabe que ele tem que virar, ele sabe que ele tem que dar um impulso com o pezinho na hora que ele vai sair da barriga, porque ali ele já traciona o cordão para a placenta sair, porque depois a placenta tem que sair também, né? Então foi um momento que me proporcionou várias reflexões também, né? Se eu posso parir sozinha, porque as pessoas estavam ali, a médica, ela estava sentada no chão, foi o parir de cócoras, né? Ela estava sentada no chão dando a mão para mim. O meu marido atrás de mim, fazendo uma massaginha ali, só me dando um apoio psicológico, assim como a doula estava também. Então eu estava cercada de pessoas que gostam de mim, que estavam entendendo o meu propósito, né? A gente pergunta para o maratonista se ele quer carona. Não, ele está com uma cara de dor, está morrendo de dor. Ele queria desmaiar, mas ele está com o propósito de chegar lá, no final. Então eles também sabiam isso. Então eles estavam acolhendo essa minha decisão. Então isso foi... A gente tem que pensar isso. Não, tá ruim agora, mas vai ficar bom. Então se eu consigo fazer sozinha, apenas tendo apoio, apenas não, né? Sim, e apoio fundamental de uma rede ali. Não faz nada sozinha. Com amor, com carinho, se eu tenho pessoas me ajudando, eu com certeza vou conseguir. Então a gente tem que fazer isso. Isso dá para fazer várias coisas. Ó. Com essa experiência de parto, dá para a sua vida profissional, sim, a resiliência, sim, porque dá para você... persistência, a confiança, exatamente. Né? Confiar em Deus, como você falou. Deus faz uma máquina, nós somos uma máquina perfeita, maravilhosa, com detalhes. Ter força de vontade, né? Acreditar em você. Não, eu consigo, eu posso, eu vou parir. Tá tudo certo com a criança, tá tudo certo, então vamos continuar. Né? Em vários momentos a gente pensa em desistir. Fala, ai meu Deus, será que tá certo isso? Será que não é melhor chamar um médico, fazer uma cesárea? Não, mas daí você tem que lembrar o porquê que você estava lá. Por que você começou? É verdade, o propósito, eu comecei por conta disso. Então, se cercar de pessoas que acreditam no seu propósito é fundamental. Aí, Andrea, você vai montar uma shop físio, uma Fisiomed, né? Aliás, você vai montar a Fisiomed. E aconteceu. Minha sogra me perdoe, mas ela falou justamente isso. Não é todo mundo que enxerga a sua visão, o seu propósito, né? A minha esposa, que é a grande apoiadora da minha carreira, sempre foi. Mesmo ela não deixou de me apoiar, mas eu sentia nela que existia uma certa segurança. Mas aí foi importante, ela soube segurar a barra do tipo, olha, eu estou com você. Vai, estou com você. Pode montar uma loja virtual em 2003. Pois é. Vender produto de fisioterapia, na época de estourado. Tinha o ISP, o shopping da fisioterapia. Shopping da fisioterapia, foi justamente e você vai montar a Fisiomed? Eu conhecia, o cara não tem dinheiro para... Né, não conhece cara, né, mas, pô, não tem dinheiro para comprar no físico, criar loja, montar loja, na época acho que ele talvez tinha uma loja, mas revista era caro fazer pelo Crefito. Montar uma loja virtual, a única forma que eu acredito que eu vou atingir e ajudar as pessoas a receber o aparelho no Brasil todo, e foi isso que nós fizemos, criando o Fisiomed, e aí veio algumas pessoas, entre elas, minha sogra eu brinco, né, ela tem muito carinho, não, internet não dá certo, vender pela internet, a bolha estourou, então, agora é fraude, eu não sei o que. É o medo. E a minha esposa estava comigo, não, Adriana? Mesmo sentindo que ela ainda tinha insegurança, mas ela me apoiou. E é isso que é legal, independente das pessoas te apoiarem ou não, a gente saber qual é o nosso propósito que a gente quer e persistir. E dentro disso eu entendo que você persistiu mesmo dentro dessa dificuldade e conseguiu se superar, correto, Diana? Sim, é isso mesmo. E dentro de tudo isso, o que você deixa de recado, né, para quem hoje
está precisando de uma palavra aí de superação para realmente romper barreiras, como você rompeu essa barreira, e não só uma, mas várias barreiras aí em determinado tempo, o que você coloca para as pessoas ali com uma dica realmente? Uma dica: não tenha medo. Essa é a primeira, né? Não tenha medo de se destacar, não tenha medo do que os outros vão pensar de você, não tenha medo de ser detestado em alguns momentos. E se você pensar em desistir, procure o motivo que fez você começar. Eu acho que isso é o principal. Por que eu comecei aqui? É verdade, porque eu estava com esse propósito lá. Porque a gente vai se perder no meio do caminho. Então tenha dentro de você e se cerque de pessoas que acreditam em você. Ignore o pensamento ruim e a energia ruim. Pronto. Não é tão simples assim, mas é um exercício que dá pra fazer diariamente. E aí vai, né? E cada vez a gente estamos parados aqui, né? Você já tá pensando em outros projetos, eu já tô pensando aqui, né? Tá todo mundo pensando. E falando de projetos, quais são os próximos projetos que você tem para sua vida profissional e para sua vida pessoal também, né? Para as pessoas conhecerem quem é a Bianca, apesar de você se abriu muito aqui naturalmente da sua vida pessoal, né? Seus desafios, que está tudo ligado, né, Bianca? Eu não acredito nessa questão, existe profissional, mas no final é a mesma pessoa. O marketing vai brigar com a gente agora, porque a gente tem que ter dois perfis, né? Um profissional, um pessoal não tem. Comigo é tudo junto e misturado. Porque uma coisa liga a outra. Então eu, esqueci a pergunta que você fez. A pergunta foi, quais são os próximos projetos? Os projetos. De vida profissional primeiro e depois... Eu esqueci de falar, como que eu esqueci de falar isso, gente? Um projeto que eu até sempre tive, e agora eu inclusive já consegui colocar em prática, é o da clínica. Né? Eu tenho meu irmão e a minha cunhada como sócios, e a gente abriu uma clínica de estética masculina. Que cidade que é? Aqui eu paro, gente. Qual o nome da clínica? On-Man. On-Man, olha. Tipo On-Man, sabe? Um O apóstrofo Man, assim, é uma marca. A marca é nossa também, a gente desenvolveu tudo. Uma clínica somente para homens, Bianca? Ou atende mulheres também? Tem que atender mulher, né? A gente tem, porque a gente fez o inverso. As clínicas de estética são todas voltadas mais para o público feminino. E atendem homens também. Só que não divulga muito essa questão do homem. E o homem, às vezes, até com receio, né, de entrar, porque vai ter muita mulher. Exatamente. Mas que não, mas o homem às vezes sente mais vergonha do que a mulher, né, entrar num ambiente. Ele procura procedimentos estéticos que não são os mesmos das mulheres. Como eu gosto muito de estudar, já faz um tempo que eu estou estudando sobre a pele masculina. Tem vários estudos, vários artigos comparando as duas peles. Então, falando que a pele masculina é totalmente diferente da feminina. Questão de oleosidade. A pele do homem é mais oleosa. Não é que é mais oleosa. A pele do homem ela tem dificuldade de reter água. A pele do homem ela perde a espessura mais rápido do que a da mulher. Olha que interessante. Então eu não posso fazer o procedimento igual para a mulher e o homem. Isso está ajudando você também a trazer mais embasamentos aqui para a KLD, nessa experiência prática da sua clínica, né, como empreendedora também fora daqui? Com certeza, né? Porque aí a gente... vincula, né, a linha. Vincula, às vezes vai ter uma cliente que vai ligar pra gente, vai perguntar: eu tô fazendo aqui o aparelho no homem, tá dando resultado? Nessa pele masculina, só na feminina, como já aconteceu algumas vezes? Não, é porque pro homem tem que ter uma outra abordagem. Então vai nascendo aí um outro... E é o primeiro centro de estética masculino do Brasil. Então, embora a gente tenha, né, também o atendimento pra mulher, porque clientes são clientes, a gente tem que atender a todos. A gente tem esses protocolos exclusivos para a pele masculina mesmo, para entender o que o homem quer, o que ele gosta. Hoje está em Amparo, apesar de ser um polo da fisioterapia, né, nós entendemos que Amparo é uma cidade que ela não é tão grande como Campinas ou uma capital. Você pretende expandir também? Sim, com certeza. Sim. Franquias, você pensou alguma coisa? Eu creio que está... Para replicar esse modelo de sucesso que vocês estão criando aqui, né? Uma franquia, um licenciamento. Né, para as mulheres que querem oferecer para os homens um tratamento, mas tem que se comunicar com eles. Então tem que ter um espaço mais neutro dentro da clínica. Né? Talvez com uma outra cor, mas não precisa ser azul, né? Pode ser uma outra cor mais neutra, que ela tenha assim, a possibilidade de atrair o homem, um licenciamento ou talvez uma franquia. A gente vai estudar. A clínica é muito nova, ela está com apenas 4 meses, mas a gente se surpreendeu porque julho, agosto é uma época fraca, né, das clínicas,
E a gente começou a ver bastante movimento, bastante procura ali na clínica. A gente tem procedimentos de estética avançada, tem também os mais básicos, mas a gente tem tudo que tem de melhor dos equipamentos, né? Então é bem legal. Quais outros projetos, Bianca? Então, aí a gente vem pensando, né? Por enquanto eu tô aqui na KLD desenvolvendo mais essa coisa da pesquisa, tem a clínica, então por enquanto eu vou ficar no desenvolvimento disso. Mas se eu tiver alguma ideia aí no meio do caminho, vou colocar em prática, daí eu te conto. Vai ter mais vídeos aí, mais conteúdo. Sonho de vida pessoal, Bianca. Todo mundo aqui vê que você é uma pessoa bem sucedida na área, né? Você é muito respeitada na área da estética, da fisioterapia, mas Bianca pessoa, o que falta ainda você conquistar? Qual é o seu sonho pessoal? Eu gosto muito de ficar com a minha família, né? Gosto muito de ficar com meus filhos. Então eu sonho em ter um tempo maior para poder ficar com eles e para a gente viajar. Eu quero conhecer vários lugares que eu não conheço ainda no mundo. Que lugar? Né? Quero conhecer. Eu não conheço a Itália, acredita? Nunca fui para lá, gente. Preciso ir, quero andar de gôndola. Mas eu sempre quero ter isso de levar a família junto. Então eu acho que o sonho pessoal é esse, trabalhar bastante agora para eu conseguir ter uma vida mais legal, trabalhar um pouco menos, né? Eu sei que talvez a gente não vai conseguir, meio viciado em trabalho, mas que eu possa ter um tempo maior para ficar com eles, né? Para falar, não, hoje eu não vou trabalhar de outro lugar para poder passar a tarde com a minha filha, com meu filho, isso. Então isso é ainda uma coisa que não aconteceu. Mas tudo bem, somos jovens ainda, né? A gente vai viver muito para poder fazer isso. Mas é isso, tem que ir já se preparando, né? E já tentando encontrar esse equilíbrio, né, Bianca? Eu vejo que você está, de certa forma, já buscando isso. Você já começou isso, né? Apesar de ser um sonho, mas pelo que você comentou um pouco, você está encontrando. E, Bianca, para a gente finalizar, as pessoas querem saber quais as dicas de sucesso para quem quer se tornar uma influencer ou para quem quer ter sucesso na clínica ou no seu negócio de estética, da área da saúde. O que você fala? Qual a dica do sucesso para essas pessoas? Olha, a dica que eu vou dar é a que funcionou comigo, né? Dela a gente vai conseguir fazer as outras coisas, que é aprender. Não estudar, mas aprender. Estudar é ruim, né? Mas aprender não, aprender é genial. Então tenha sempre em mente que a gente precisa sempre aprender alguma coisa nova. Então depois que a gente conseguir se munir de bastante conhecimento, não importa se é conhecimento acadêmico, se você vai ver um vídeo no YouTube, se você vai na clínica de uma amiga fazer uma experiência, enfim, tem que aprender. Porque aí quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que precisa saber ainda, mas a gente tem mais segurança daí para dar os próximos passos. Então, eu aprendi a fazer isso, agora eu vou executar. Então, sempre buscar pelo conhecimento. Se a gente tem conhecimento, aí a gente tem, né? O Einstein já falava isso. Conhecimento e a imaginação são bem mais importantes. Então, se você tem, você vai longe, né? É isso aí. Foi um prazer aqui conhecer mais a sua história, Bianca. Prazer obrigado. Foi meu, nossa, fiquei muito contente. Muito obrigada, muito legal. Acho que você agregou bastante na vida de quem está nos ouvindo. Que bom, eu fico feliz por isso. E na nossa vida, na minha vida também. Obrigado aí, foi muito inspirador. Foi uma troca, na verdade, né? Aprendi aqui com você comigo. Verdade. Quem estiver assistindo também, espero né, que a gente tenha conseguido ajudar. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço de coração. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.